Então, questão 110. O estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada foi quase todo concluído e seu código genético desvendado. Chamou a atenção para o número de genes que compõem esse código genético e que a semente da cevada, apesar de pequena, possui um genoma mais complexo que o humano, sendo boa parte desse código constituída de sequências repetidas. Nesse contexto, o conceito de código genético está abordado de forma equivocada. Por quê? Porque isso aqui é que é o código genético, pessoal. Quando você sequencia um genoma, você está destrinchando a sequência de nucleotídeos de uma determinada espécie. Então, aquelas letrinhas, adenina, timina, guanina, citosina, A, T, G, C, aquilo ali é o genoma de uma espécie, que esses nucleotídeos em ordem vão determinar os genes, as sequências repetidas. Então, o nome disso é genoma, ou então você está sequenciando os genes. Código genético é um código que é universal, basicamente. A grande maioria dos seres vivos vão seguir o mesmo código. Então, quando se fala em código genético, o que é um código? O computador ele segue um código, que é o código binário. Então, ele tem aquele padrão 01, 01, 01, 00, e ele consegue ler a partir daquilo. Ele consegue entender as mensagens e trabalhar as mensagens, porque ele lê um código. As nossas células, lá no núcleo, tá certo? Quando o DNA ele é transformado em RNA mensageiro, o ribossomo ele lê um código, que é o código genético, são as trincas, ó, primeira base, segunda base, terceira base, são as trincas de nucleotídeos. Então, por exemplo, quando chega a seguinte sequência AUG no RNA mensageiro, ou seja, uma trinca, um códon, esse códon, o código genético diz que o ribossomo deve colocar aqui a metionina, que é um aminoácido. Quando aparece um código AACU, ele vai colocar treonina. Então isso é que é um código, o entender do ribossomo em colocar qual aminoácido a cada 3 nucleotídeos, ou seja, a cada trinca. Então ele segue esse código. Isso é código genético. Ninguém sequencia o código genético. O código genético ele está embutido no funcionamento dos ribossomos, no funcionamento, tá certo, da junção do ribossomo com RNA mensageiro, transportador ribossomal, que basicamente é a tradução. A tradução é regida pelo código genético. O que a gente sequencia é um genoma, são os genes. Beleza? Então isso aqui é um código genético. Isso aqui é uma figura. Se você colocar no Google código genético imagem, vai aparecer um monte de tabelinha dessa aqui. Beleza? Então voltando, ó. Cientificamente esse conceito é definido como o quê? Então ele já falou que o código genético está abordado de forma errônea, equivocada. Então são trincas de nucleotídeos que codificam os aminoácidos. Acabou. Então isso era um conceito. Então entendam, um código genético é um código que as células seguem, que a tradução, a síntese proteica vai seguir. E esse código lê os nucleotídeos de 3 em 3. E para cada 3 nucleotídeos desse, você vai ter informações de ou colocar um aminoácido ali, ou o aminoácido inicial, que é a metionina, ou então parar. Tem 3 códons de parada, que dá a ordem de parar a síntese proteica, a tradução. Tá certo? Pequenas diferenças podem acontecer, a gente pode observar entre eucariotos e procariotos, mas são pouquíssimas. Tá certo? Então, por isso que a gente diz que o código genético ele é universal. Vamos ver porque o DEMAS está errado. Né? Localização de todos os genes encontrados em um genoma. A localização física do gene seria o cromossomo. Tá certo? Então, se o conceito abordado fosse cromossomo, a letra B estaria correta. O cromossomo é a localização de todos os genes encontrados em um genoma. O genoma é o conjunto de todos os genes e fisicamente ele vai estar localizado nos cromossomos. Tá certo? No caso dos procariotos, a gente vai chamar de cromossomo bacteriano. Codificação de sequências repetidas presentes em um genoma. Primeiramente que as sequências repetidas, elas basicamente não são codificadas, elas não vão ser traduzidas em proteínas, elas estão ali mais para regular a síntese proteica, a expressão dos genes, a expressão gênica, tá certo? Elas basicamente não são codificadas. Algumas sim podem ser codificadas, mas são poucas. Conjunto de todos os RNA mensageiros transcritos em um organismo. Não. A gente vai chamar isso aí, inclusive, de transcriptoma. Tá certo? Mas o conjunto dos RNA mensageiro não é o código genético. Tá certo? O código genético, mais uma vez, é um código que a tradução
vai seguir, que o ribossomo ele segue a cada trinca de nucleotídeo. Todas as sequências de pares de base presentes em organismo. Isso é um genoma. Se você pegar e decodificar, né? Se você sequenciar todos os pares de sequência de um organismo, significa que você descobriu o genoma, você sequenciou o genoma de um organismo, beleza? A gente está aqui falando então de código genético, então código genético, o conceito estaria correto a letra A.